O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Podemos nos assentar? Irmãos e irmãs, hoje é domingo do Senhor e a igreja hoje está comemorando uma data, uma solenidade muito importante. A solenidade de São Pedro e São Paulo, dois grandes homens na igreja, duas colunas na igreja, e nós podemos dizer com toda certeza que se nós hoje temos a fé, nós devemos muito a estes dois homens, muito. São Pedro e São Paulo, dois homens que contribuíram para a nossa fé, dois homens que foram grandes, dois homens que foram escolhidos por Jesus para levar a missão da igreja. Isso é bonito de ver. Não estou aqui dizendo de homens extraordinários, não, porque muitas vezes nós olhamos para nós e nós vemos assim: meu Deus, como é que Deus vai me usar? Eu sou tão pecador, meu Deus, eu não sei nada, meu Deus isso, meu Deus aquilo. Se nós olharmos a vida desses dois homens, nós vamos ver que Pedro, por exemplo, era um simples pescador. Meu irmão, o que você acha que um pescador sabe? Será que Pedro tinha faculdade? Você acha que um pescador teria faculdade? A Bíblia não nos conta esses detalhes, mas a gente começa a imaginar. Talvez Pedro não tinha uma faculdade, talvez Pedro não era estudado, mas Deus um dia passou na barca e falou: Pedro, eu quero você. Paulo já era totalmente diferente. Paulo tinha um temperamento muito forte. Paulo, diferente de Pedro, era estudado, era conhecedor do grego, era conhecedor do aramaico, era conhecedor de muitas coisas, de muitas culturas, era judeu, era hebreu. Mas Paulo tinha uma raiva
contra os cristãos. Paulo tinha sangue nos olhos, a gente pode dizer, de cristãos. Foi Paulo quem assistiu à morte de Santo Estevão, o primeiro diácono da igreja. Paulo assistiu Estevão sendo apedrejado, porque estava falando de Jesus. É Paulo que estava indo a Damasco. No caminho de Damasco, Jesus encontra Paulo e fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu sou a Jesus a quem tu persegues. Irmãos e irmãs, portanto nós estamos hoje falando de dois homens pecadores, mas que Deus escolheu para fazer uma obra maravilhosa na igreja. E celebrar a festa, a solenidade destes dois homens, é celebrar a festa da igreja, porque eles são a coluna da igreja. Se hoje eu e você podemos ser católicos, nós temos que dizer: obrigado São Paulo, obrigado São Pedro, porque vocês foram a coluna dessa igreja. Aplauda essas duas pessoas. O mais bonito, eu não sei você, talvez você não adentrou nisso, mas se não adentrou, vamos adentrar agora no espírito da segunda leitura, porque não tem como a gente não se emocionar ao ler essas palavras, não tem como a gente não entrar naquele contexto e ouvir Paulo dizendo: caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Meu irmão, você já pensou em escrever uma carta de fim da vida? De despedida? Perto de morrer? Paulo está reconhecendo aqui que está perto da sua morte. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Portanto, alguém que matava cristãos, alguém que tinha sangue nos olhos para matar cristãos, depois da conversão, ele começou a dar a vida por causa do evangelho. E agora, que coisa maravilhosa, no final da vida Paulo pode dizer: eu estou dando a minha vida em sacrifício. Amados irmãos e irmãs, nós queremos adentrar hoje nessa homilia, neste espírito, no espírito de Paulo, no espírito de Pedro, porque nós também temos que ter isso dentro de nós. Eu comecei dizendo que eles eram homens comuns, para dizer isso que de nós também somos homens comuns, mulheres comuns, homens comuns, que Deus quer fazer algo na sua igreja, através de mim, através de você. E se nós fôssemos um pouquinho do que esses homens foram, nós seríamos católicos diferentes. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: se você fosse um pinguinho de São Paulo, um pinguinho de São Pedro, você seria muito melhor. Você seria um ótimo católico. Paulo, ele dizia: Deus escolhe aqueles que são fracos para confundir os fortes. E Paulo viveu isso na vida dele. Deus escolhe aqueles que não prestam para confundir aqueles que acham que prestam. Deus escolhe aqueles que parecem que não são sábios para confundir os sábios. Pedro e Paulo foram assim, homens que Deus confiou à sua igreja. Amados irmãos, Paulo está fazendo uma carta, como eu disse, cheia de emoção, porque aproxima-se o momento da minha partida, e Paulo consegue dizer, e quem dera eu e você poder dizer isso até o final da vida, porque venha cá, irmão e irmã, não adianta hoje estarmos na igreja. Que mérito tem hoje eu estar na igreja e amanhã não estar mais? Que mérito tem isso?
Que mérito tem eu ser padre até hoje e amanhã não ser mais padre? E amanhã não ser fiel? Portanto, na Bíblia é mais elogiado aquele que viveu no pecado, mas um dia ele decidiu voltar para Deus e nunca mais saiu, do que aquele que viveu a vida inteira com Deus, mas no finalzinho desanimou, no finalzinho desistiu. Irmão, irmã, este é o risco meu, este é o risco teu. A Bíblia ensina que aquele que está de pé, cuidado para não cair. Às vezes a gente olha as pessoas caindo, a gente vê muitos caindo à nossa volta, a gente vê padres caindo, a gente vê bispos caindo, a gente vê pregadores caindo, a gente vê irmãos de comunidade caindo, a gente vê familiares nossos se afastando de Deus, se afastando da igreja, e muitas vezes nós olhamos para essas pessoas e nós dizemos: olha aí, esse irmão não persevera, esse irmão não é de Deus, e nós criticamos, e nós julgamos. Mas cuidado, se você está de pé, cuidado para que você não seja o próximo. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Portanto, quem dera se eu e você pudéssemos dizer como Paulo: aproxima-se o momento da minha partida. E Paulo diz assim: eu combati o bom combate, completei a corrida. Olha isso, eu combati o bom combate. Que maravilhoso no final da vida alguém poder dizer isso. Meu irmão, eu te garanto que no final da vida só vai valer isso. Eu acredito que no final da sua vida você não vai poder dizer assim: nossa, eu enchi meu banco de dinheiro, minha poupança está cheia de dinheiro, eu consegui a casa que eu queria, mas vai ficar para quem? Eu consegui. Veja que essas coisas no final da vida perdem valor, não é verdade? Agora, o que vai ter valor no final da vida é você poder olhar para a sua história. Eu não sei como será a sua morte, eu não sei como vai ser a minha morte, eu não sei se a gente vai ter tempo de meditar isso quando estiver se aproximando, nós não sabemos. Mas quem dera se eu e você pudéssemos dizer hoje, né, no dia da nossa morte, como São Paulo: eu combati o bom combate, eu completei a corrida. Irmãos e irmãs, veja que Paulo está usando termos de guerra, combate. Portanto, Paulo está dizendo que a vida do cristão é um combate. Paulo está dizendo que a nossa vida é uma vida dura, é uma vida de luta. E quantos de nós queremos uma igreja sem luta, uma igreja que não tem combate, uma igreja onde tudo é fácil? Quantas pessoas têm buscado uma igreja assim? Quantas pessoas têm buscado uma igreja sem sofrimento? Quantas pessoas têm buscado aquela placa de igreja que diz assim: pare de sofrer? Aquela igreja que promete toda a cura. Você não pode ter nenhuma dor, nenhuma doença, você vai ser curado de tudo, você vai ter o dinheiro que você quiser, você vai ter o carro que você quiser. Uma igreja que exclui o sofrimento, uma igreja que parece que estar lá é estar livre de todos os males, de todos os sofrimentos. Veja, Paulo está dizendo de um combate. Paulo está dizendo que a vida do cristão é um combate. Se tivesse católicos hoje que pudessem fundar a sua igreja, fundariam talvez uma igreja mais light, não é verdade? Se alguns pudessem, católicos, fundar a sua igreja, fazer a sua doutrina, diriam assim talvez: essa lei aqui, ó, não pode fazer sexo fora do casamento. Não, essa lei aqui não tem nada a ver. Essa lei aqui de ir para a missa todo domingo, não. Tem muitos de nós que estamos buscando o evangelho fácil, minha gente. Um evangelho onde não existe luta, onde não existe renúncia, onde não existe sacrifício.
Eu quero te declarar uma coisa, irmão, presta atenção, olha para o Frei, presta atenção no que o Frei vai dizer. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe seguimento de Jesus sem cruz. E se você está buscando um Jesus sem cruz, a Igreja Católica não é o teu lugar. Desculpa dizer, você entrou na igreja errada. Você parou na igreja errada. Se você quer uma igreja sem cruz. Por exemplo, tem igreja por aí, inclusive o altar deles é uma prancha de surf. Na igreja é reggae, é jovem. Sabe o nome? Bola de Neve, né? Tem a igreja Bola de Neve. O altar lá é uma prancha de surf, porque é só alegria. Sofrimento, não. Aqui é só alegria. E quantos jovens estão entrando nessa igreja? E eles rezam, tem oração, mas é um evangelho sem sofrimento. É um evangelho sem cruz. Agora o nosso Jesus, Ele disse: aquele que quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e siga-me. Portanto, se nós queremos ser católicos, nós temos que seguir o Jesus da cruz. Nós temos que seguir o Jesus da cruz, e não o Jesus que nós queremos, não a igreja que nós queremos. Quantas pessoas eu tenho encontrado que dizem às vezes para mim: mas padre, às vezes o que o senhor fala é muito duro. Graças a Deus. Eu ficaria com medo se você me falasse assim: padre, eu gosto de vir na sua mesa porque é muito legal, o senhor fala tudo o que eu gosto. Se você me falar isso aí eu fico preocupado. Se eu falar tudo que você gosta, aí eu fico preocupado. Irmão, como São Paulo, eu não estou aqui para agradar a homens, mas estou aqui para agradar a Jesus Cristo. Eu não posso pregar um evangelho para agradar você. Eu não posso fazer um evangelho que passa a mãozinha na sua cabeça, para tudo que você faz está certo. Não, eu tenho que pregar o evangelho de Jesus. Eu tenho que pregar como São Paulo, o evangelho integralmente. Não pode faltar nada. Não pode faltar nada. E se isso machuca o coração muitas vezes, se isso às vezes dói, é porque a verdade, ela dói. A verdade, ela incomoda. Quem disse que a verdade não dói? Ora, só fala para alguém te dizer a verdade na tua cara. E tem gente que conhece a tua verdade. Por exemplo, mulher, o teu marido sabe quem você é. Quando ele começa a dizer a verdade sua na sua cara, aquilo dói. Quando as pessoas da nossa casa começam a dizer aquilo que a gente é, aquilo dói. Os outros nos encontram e nos tratam sempre bem. Os amiguinhos de escola, os amiguinhos de faculdade. Nossa, eu sou... Todos são bons para comigo, eu me dou bem com... Agora quando eu chego na minha casa, eu só me dou mal. É porque lá todo mundo sabe quem você é. Lá todo mundo é verdadeiro, lá não tem máscara. A verdade dói. Só que a verdade liberta. A verdade liberta. Portanto, eu combati o bom combate. Nos preparemos para a guerra. Nos preparemos para o combate. Portanto, o combate exige esforço. Paulo está dizendo de corrida. Para você correr, você precisa se esforçar. Você precisa correr, você precisa se preparar. Você precisa se alimentar. Vamos inventar de correr lá para Santa Amaro sem tomar café da manhã, a gente aguenta? Sem almoçar, a gente aguenta? Agora, se preparar, se tiver alguém que fale para a gente o que a gente tem que fazer todo dia, se exercitar, se alimentar bem, talvez a gente chegue até a metade, não é verdade? Chegue até o final, porque a gente se preparou. Irmão e irmã, a vida do cristão é um combate. A vida do cristão é uma corrida.
E portanto, se eu estou dizendo que é um combate, se eu estou dizendo que é uma corrida, eu estou dizendo que exige esforço, exige renúncia, exige sacrifício. É difícil, padre, deixar esse pecado. Ora, mas quem disse que não é difícil? Quem disse que é fácil? Exige sacrifício, exige sacrifício. Então faça o sacrifício por amor a Jesus. Nossa, padre, para fazer isso que a igreja pede, eu tenho que correr muito, eu tenho que ralar, eu tenho que me dedicar. Mas quem disse que não teria que ser assim? Corra, se dedique, faça, para que no final da sua vida você possa dizer: eu combati o bom combate, eu completei minha corrida. Paulo continua dizendo: eu guardei a fé. Olha que bonito. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. A primeira coisa que a gente faz é receber a fé. A gente recebe a fé. Eu e você recebemos a fé. Se você está aqui é porque você recebeu a fé. Alguém te transmitiu isso. No nosso batismo nós recebemos a fé. E a fé, diz a Bíblia, que ela vem pelo que vem a fé? Diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir. Portanto, eu ouço toda missa, toda homilia, eu tenho a certeza que tua fé está crescendo, porque é o momento que você está ouvindo a palavra de Deus. Portanto, quando você ouve, a tua fé cresce. Portanto, isso também nos faz questionar como é que nós queremos que algumas pessoas da nossa família tenham fé, se não há quem fale. E isso diz a Bíblia: como as pessoas vão crer se não há quem fale? Muitas vezes nós dizemos: aquele pessoa da minha família, ela não tem fé, mas você fala de Deus para ela? Aquela pessoa do meu trabalho é terrível, mas você fala de Deus para ela? Se não tiver quem fale, como que ela vai receber a fé? Portanto, a fé vem pelo ouvir. E por que nós damos crédito? Porque esta palavra não é uma palavra qualquer. Essa palavra vem com autoridade. Essa palavra vem de Deus. É por isso que a gente bota fé. Essa palavra vem de alguém que não pode mentir. Essa palavra vem de alguém que não pode nos enganar. É por isso que a gente recebe a fé com alegria. E é por isso que a gente coloca a nossa fé. Portanto, o primeiro passo eu recebo a fé. Depois que eu recebo a fé é como uma sementinha, que ela precisa ir crescendo, ela precisa ir amadurecendo. Portanto, eu preciso regar a minha fé. Portanto, é a hora de eu guardar a minha fé. É a hora, depois que eu recebi a fé, é a hora de eu guardar ela, é a hora de eu cuidar dela. E Paulo, no final da vida, pôde dizer: eu guardei a minha fé. Será que nós vamos poder dizer isso? Nós estamos guardando a nossa fé? Amado irmão, irmã, no processo da fé, para que a fé cresça, para que a fé se desenvolva, nós iremos passar pelas provas de fé. Você precisa passar por provas. São aqueles momentos em que tudo fica difícil, aqueles momentos onde você não vê saída. Quem já passou por momentos aonde na hora da dor não conseguia sentir a presença de Deus? Quem já passou por isso? Quantas vezes você já passou pela experiência de não experimentar Deus no momento que você mais precisava? Quantos de nós já questionamos Deus? Quantos de nós já murmuramos? Quantos de nós já reclamamos com Deus? Quantos de nós já questionamos a Deus? São as provas de fé. E assim a fé cresce, e assim a fé se desenvolve.
Agostinho também vai nos dizer que eu não posso crer naquilo que eu não duvidei. Para crer eu preciso antes duvidar. Portanto, quantas vezes também a dúvida bate no nosso coração em relação à nossa fé? Quantas vezes você já se questionou, mediante a tua fé, por que eu tenho que... Por que a gente tem imagem na igreja? Às vezes as pessoas te bombardeiam tanto, os evangélicos te bombardeiam tanto, e você também se questiona, mas por que a gente tem imagem? Por que eu rezo para santo se eu tenho Deus? Se eu posso falar diretamente com Deus, por que eu tenho imagem? Para que eu tenho santo? Quantas vezes você se questionou, por que eu tenho que me confessar? Se o padre é igual a mim, se eu posso falar diretamente com Deus, por que eu tenho que me humilhar? Eu tenho que ir para um padre e ele perdoar meus pecados? Quantas vezes você talvez se questionou, mas será mesmo que quando o padre levanta aquela hóstia na missa, será mesmo que ali é Jesus? Será mesmo que ali é o corpo e o sangue de Cristo? Nossa Senhora, por que eu tenho que reverenciar? Ela não é uma mulher normal, não é uma mulher como as outras. Veja, quantas dúvidas vamos gerando, quantas dúvidas nós passamos, mas a dúvida é necessária, a prova é necessária para que eu chegue à fé verdadeira. Depois que você questiona, depois que você passa pela prova, irmão e irmã, você se torna mais forte. Você se torna mais forte. É por isso que Deus, quando você estiver na prova, Ele não vai te tirar, Ele vai te dar força para você passar essa prova, porque essa prova vai fazer de você um cristão de verdade. Essa prova vai fazer de você um cristão que tem fé. E meu irmão, ninguém derruba uma pessoa que tem fé. Ninguém. Eu recebi a fé, eu guardei a fé, eu preciso transmitir a fé. Irmão, irmã, você e eu somos chamados a transmitir essa fé, a dizer para as pessoas no que a gente crê, no que a gente acredita. E aqui eu quero dizer, não tenha vergonha de ser católico, não tenha medo de ser católico, não tenha medo de dizer sua fé, não tenha medo de dizer naquilo que você acredita, naquilo que você crê. Honre a tua igreja, fale de boca cheia que você é católico. Às vezes tem gente que no lugar onde está, no serviço, você é o quê? Eu sou católico. Eu sou evangélico. Eu sou espírita. Você é o quê? Eu sou católico. Eu sou católico. Quanto católico de meia tigela que a gente tem hoje, né? Tem católico que fala assim: ah, quando eu era católico, eu bebia, eu fumava, eu traía, eu fazia de tudo, agora eu conheci Jesus. Não, meu querido, você nunca foi católico. Nunca foi católico, porque o católico não pode fazer essas coisas. Se a gente for na porta em porta aqui, a gente vai ver que a maioria das pessoas vão dizer assim para nós: você é católico? Que religião você é? Se a gente for fazer um censo, a gente vai descobrir que a maioria das pessoas são católicos. Mas elas vão dizer para nós assim: você é católico? Sou católico. Sou católica. Nossa, minha mãe sempre me ensinou. Meu pai. Você vai para a missa? Você vai para a igreja? Não, eu não sou praticante. Católico que não pratica é católico. Católico que não vive a sua fé é católico. Irmão e irmã, está na hora de a igreja católica despertar. Está na hora de os católicos com alegria dizer: eu sou feliz por ser católico. Está na hora. É claro que igrejas não salvam ninguém. É claro que igreja nenhuma salva ninguém.
Porque a Bíblia nos ensina que quem salva é Jesus. É Jesus quem salva. Só Ele salva. E nenhum outro nome é a salvação de Jesus. Diz a palavra, e nenhum outro nome é a salvação a não ser no nome de Jesus. Jesus salva. E muitas pessoas chegam para nós e falam: placa de igreja não salva. Sim, placa de igreja não salva. Quem salva é Jesus. Esses dias eu vi de um pregador, o Oscar, que até estava esses dias por aqui. Ele diz uma coisa interessante. Ele disse que um dia uma pessoa interrogou ele e falou: pregador, mas placa de igreja não salva ninguém. Aí ele disse para a pessoa: meu querido, é por isso que a nossa não tem placa. A nossa tem uma cruz. Placa de igreja não salva. Não salva. E uma coisa deve ser dita: mesmo sendo católico eu posso ir para o inferno. Porque não é só estar na igreja que me salva, é a vivência da fé, é a vivência de Jesus que me salva. Agora, nós precisamos entender uma coisa importante. Placa de igreja não salva, mas nós temos que entender que Jesus disse uma palavra importante: tu és Pedro, tu és Kefas, e sobre esta pedra, Kefas quer dizer pedra, rocha, pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei, construirei a minha igreja. Veja bem, placa de igreja não salva, mas veja, parece-nos aqui que Jesus quis se fazer presente numa igreja. Jesus quis construir uma igreja. E a primeira coisa que nós entendemos disso é que Jesus escolheu homens para edificar a sua igreja. A gente não pode pensar numa igreja celeste, somente celeste, numa igreja divina, aonde anjos, sei lá o que, como que é isso? Não, Deus quis uma igreja humana e divina. Portanto, repete com o Frei: a igreja é humana e divina. Veja, não só humana, não só divina, as duas. Pedro, um homem fraco, um homem covarde, mas que cheio do Espírito Santo é outra pessoa. Jesus olha para ele e fala: tu és Pedro, e sobre você eu vou construir a minha igreja. Portanto, nós percebemos que Jesus quer construir uma igreja. Ele quer, é da vontade de Deus. Amado irmão e irmã, se a gente fosse olhar as histórias das religiões, a história das seitas, nós vamos conseguir achar um fundador para cada uma delas. Por exemplo, quem fundou a Universal do Reino de Deus? Quem? Você consegue saber quem foi? Que inventou essa igreja? Edir Macedo. Olha aí, ó, você sabe o nome. E a Mundial? Valdomiro. E vai ver o ano que ele criou, foi há pouco tempo, não tem nem 20 anos. A igreja mais antiga que você encontrar evangélica, ela tem no máximo 500 e poucos anos, no máximo. E você vai ver que tudo isso começou com a cisma de Martinho Lutero. Martinho Lutero, que era um padre, que era padre agostiniano, era padre da igreja católica, mas chegou um momento que ele entrou em dúvida, chegou um momento que ele entrou em questionamento, mas não soube ser humilde. Veja, Martinho Lutero, ele até tinha muitas razões no que ele pensava. Martinho Lutero era muito inteligente, tanto é que ele traduziu a Bíblia.
Martinho Lutero era um padre inteligente, só que ele não foi, por exemplo, como Francisco de Assis. Francisco de Assis também viu muita coisa errada na igreja da sua época. Só que Francisco de Assis, ele quis reformar a igreja por dentro, sem protesto. Ele quis reformar a igreja pelo exemplo de humildade, pelo exemplo de amor. Martinho Lutero foi pela outra via. Martinho Lutero quis transformar a igreja pelo protesto, pela imposição, e desse jeito não se reforma uma igreja. Martinho Lutero faz o cisma, nasce o ramo protestante, ou seja, aqueles que protestam a fé. Portanto, a igreja mais antiga que você vai ver foi as de 500 e poucos anos. A igreja católica, irmão e irmã, ela tem mais de 2000 anos. E se você quiser achar o fundador dela, você vai achar. Está aqui: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É minha. Portanto, o fundador da igreja católica se chama Jesus Cristo e nenhum outro. Irmão e irmã, um dia perguntaram para Napoleão Bonaparte: por que você não funda uma igreja? Que pense, cada esquina tem uma igreja hoje, né? Eu acho que a cada segundo que nós estamos aqui parados, já está nascendo uma. Por quê? Porque é um que briga com um, é um que briga com o outro, já funda dele, não gostei de você. Sem contar daqueles que estão usando da fé para ganhar dinheiro, né? Sem contar daqueles que estão usando do evangelho, usando da boa fé de pessoas simples para ganhar tudo o que querem. Isso é o mais triste. Perguntaram um dia para Napoleão: por que você não funda uma igreja? Napoleão disse: meu querido, para você fundar uma igreja, você precisa de duas coisas: morrer numa cruz e ressuscitar. A primeira eu não quero, a segunda eu não posso. As pessoas acham que fundar a igreja é assim. O homem acha, é um orgulho tremendo: eu vou fundar a minha igreja. Ô meu irmão, você não morreu na cruz por ninguém não. Você está achando que é quem? Aqui eu não estou dizendo que só a igreja católica salva. O Frei não está dizendo e não está menosprezando os nossos irmãos protestantes, os nossos irmãos de outras religiões, que inclusive nos dão baile em muitas coisas. É como é bonito ver os irmãos evangélicos mais com a Bíblia do que nós. Como é bonito ver que eles carregam a Bíblia, eles decoram, eles leem, eles rezam. Eles não têm vergonha de falar para os outros de Jesus. Eles não têm vergonha de ser aquilo que eles são. Portanto, no mundo evangélico nós temos muitas coisas a aprender. E veja, quem deu a Bíblia para eles fomos nós. A Bíblia não é deles, a Bíblia quem deu fomos nós. E hoje eles usam melhor do que nós. Portanto, eu aqui não estou dizendo que a igreja católica só ela salva. Porque se lá a pessoa viver a sua fé com amor, com coerência, com verdade, ela pode se salvar. Veja que eu estou dizendo da pessoa que nasceu no ramo protestante, tá? Eu estou dizendo da pessoa que nasceu em outra religião, da pessoa que não conheceu a verdade. Cuidado que se você sair da verdade, que é plena, que é a igreja católica, aí sua vida se complica. Porque você conheceu a verdade e você negou essa verdade. É as pessoas que dizem: eu era católico, eu não vivia a minha fé, e não sei o que, agora eu sou assim, sou feliz. Essas pessoas têm que tomar cuidado, porque na verdade elas se depararam com a verdade e não quiseram aceitar, e não quiseram viver. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha. Jesus está falando as minhas igrejas? A minha é uma. Portanto, a igreja católica é una,
santa. Veja, una, é uma só. Você não vai ver várias igrejas católicas. E tem briga, viu gente? Tem briga de bispo com bispo, padre com padre. Briga é o que não falta na igreja. Mas não há divisão. A igreja continua sendo uma. A igreja é santa. Mas é santa mesmo? É santa, meu querido. Nós podemos dizer que a igreja é santa e pecadora. Ela é santa por causa da sua doutrina. Ela é santa por causa do seu fundador, que é Jesus, que é santo. Mas ela é pecadora por causa dos homens que estão nela. Portanto, você vai achar sim pecado nos padres, você vai achar pecado nos bispos, você vai achar pecado nos papas, você vai achar na história da igreja erros, mas você não vai conseguir achar erro na igreja católica, naquilo que diz respeito à doutrina da igreja, porque isso ela é santa, e é isso que você tem que amar. O Papa mesmo hoje, graças a Deus, hoje a igreja também não tem medo de dizer seus erros. O Papa mesmo falou de um monsenhor agora que roubou não sei quantos mil do Vaticano, milhões do Vaticano, e o Papa na televisão falando para todo mundo: olha que serviço que esse homem fez para a igreja. Portanto, a igreja não é esse monsenhor, a igreja é Jesus Cristo, e essa igreja é santa. A igreja é santa, una, santa, católica. A católica significa que ela é universal. A nossa igrejinha não é igrejinha de boteco, a nossa igrejinha não é igrejinha de esquina. A mesma missa que eu estou celebrando aqui, o Papa já celebrou. A mesma missa que eu estou celebrando aqui, em todos os lugares desse mundo que você possa imaginar estão celebrando, inclusive em lugares onde a fé não pode ser propagada. Você sabe que tem países que não pode celebrar missa, que os padres entram escondidos em alguns lugares, celebram uma missa rápida de 15 minutos, sem ninguém saber, porque lá, se eles souberem, vão morrer. No mundo inteiro está sendo a igreja católica está vivendo. Una, santa, católica, apostólica. Por que apostólica? Porque nós somos a única igreja. Presta atenção no que o Frei vai falar. Nós somos a única igreja que não perdeu a sucessão apostólica. Morreu Pedro, Lino, Cleto, Clemente, não sei mais quem, João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a minha igreja, essa é a tua igreja, que você não, a partir de hoje, não pode mais ter vergonha dela. Repete comigo: Senhor Jesus. Forte: Senhor Jesus, eu quero parar de ser um católico sem vergonha, tímido. Eu quero ser um católico cheio de coragem, como São Pedro e São Paulo. Meu irmão e minha irmã, que coisa maravilhosa. E eu quero terminar, eu quero concluir dizendo que Jesus hoje no Evangelho está fazendo uma promessa para a sua igreja. Jesus está fazendo uma promessa para a igreja. Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus está dizendo a Pedro: Pedro, tudo que você ligar aqui, eu ligo lá. Portanto, qual é a prova que você pode dizer assim: Frei, mas a igreja não pode ter errado, a igreja não pode ter vacilado em algum momento, em um momento ou outro? Não, porque Jesus prometeu à igreja que tudo que Pedro disser aqui, ou seja, tudo que o Papa disser aqui, Deus está ligando lá no céu. Portanto, eu tenho que te dizer, irmão, a igreja pode errar em muitas coisas, pode ter padre isso, padre aquilo, pode ter bispo isso, bispo aquilo, mas no que diz respeito à doutrina da igreja, no que diz respeito à moral da igreja, o que você deve crer e o que você deve fazer, a igreja nunca errou, porque o que a igreja fala aqui, Jesus liga lá no céu.
Olha que coisa maravilhosa. A isso nós damos um palavrão, damos um nome: infalibilidade papal. Significa que o que o Papa fala em questão de fé e moral, ele não erra. Mas não erra, padre? Não, não erra, porque ele está assistido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo conduz a sua igreja, irmão, e não deixa a sua igreja errar. Por fim, Jesus faz uma promessa para a igreja, uma promessa maravilhosa: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão e irmã, não é de hoje que tentam destruir a igreja, não é de hoje. No tempo dos mártires, tentava-se matar cristãos para acabar com cristãos, e um dos santos dizia: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Portanto, eles matavam um, nascia 20, eles matavam um, nascia 200. Porque, meu irmão, as portas do inferno não vão derrubar essa igreja. Sabe por quê? Pode aplaudir. Sabe por que não vai derrubar essa igreja? Porque ela não foi fundada por um ser humano, ela foi fundada por Jesus, o autor da vida, o autor dessa igreja. Nietzsche, um pouco mais perto de nós, dizia que queria destruir até o cheiro de Deus. Ele queria eliminar da terra até o cheiro de Deus. Nada que soe, que cheire fé, que cheire Jesus. Meu irmão, nada pode se levantar contra a igreja, e tudo que se levantar contra ela vai cair. Tudo, porque você pode mexer com tudo, menos com Jesus, menos com o fundador dessa igreja, que é Jesus Cristo. Irmão e irmã, eu quero te dizer, eu quero que você saia daqui hoje com alegria no coração, alegria de que eu sou católico, eu sou feliz porque eu sou católico, eu amo a minha igreja. Você ama a sua igreja? Ninguém ama aquilo que não conhece, tá? Você pode estar dizendo para mim: Frei, eu amo a minha igreja. Eu posso te perguntar assim: você sabe explicar a tua fé? Você vai dizer: ninguém ama aquilo que não conhece. Quanto mais você conhecer a igreja, e hoje no final da missa eu vou indicar para você um livro que você deve comer, porque quanto mais você conhecer, mais você vai amar essa igreja. E quanto mais você conhecer, mais você vai amar. E aí um dia você vai poder também dizer como Paulo: eu sou capaz de dar a minha vida por essa igreja. Paulo morreu à espada. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo numa cruz. Eu não sei como você vai morrer, eu não sei como eu vou morrer, mas eu quero, como Paulo, dizer: eu combati o bom combate, eu completei a minha corrida, eu guardei a minha fé. Quem quer dizer isso quando estiver perto de morrer? Quem quer dizer isso? Você quer? Você quer poder dizer essas palavras de Paulo, sim ou não? Pois você vai ter que ralar muito, vai ter que combater muito. Vamos ficar em pé. Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu quero nessa noite te pedir perdão por todas as vezes que eu não fui um bom cristão, que eu não fui um bom católico. A partir de hoje, dai-me a fé de Paulo, de Pedro. Eu quero aprender com essas duas colunas da igreja o que é viver a fé. Jesus,
Dai-me a graça de, como São Paulo, poder dizer: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Dai-me a graça, Jesus, de nunca desistir, de nunca desanimar, e quando eu ver um irmão caindo, dai-me a graça de ajudá-lo a também completar a sua corrida, a também guardar a sua fé. Obrigado, Jesus, porque eu sou católico, eu sou feliz, porque sou católico. Aplauda a sua igreja. Creio em Deus Pai,